Deixa eu dar um oi aqui direito, né? Camila, que prazer estar aqui. Olha que Pedro, gente, muito prazer estar aqui. Ariel, prazer estar aqui com vocês. E agora o papo não é... Ó, tem um microfonezinho a mais, viu, produção? Tá aqui. Pedro, posso dar para você? Obrigado. Nesse palco a gente já falou sobre audiovisual, sobre TV, sobre empreendedorismo, sobre internet. E agora a gente vai fazer um papo voltado para a música. Estamos aqui com 3 pessoas que vivem e respiram disso todos os dias. Bom, posso ser cavaleiro? Posso começar pela Camila? Deve. Camila, o senhor, acho que no mercado da música se transformou muito durante o tempo. E você foi uma pessoa que gosta, ou não, de descobrir talentos. Como que hoje com o streaming, com o digital, mudou sua estratégia de buscar esses talentos? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, primeiramente, né? E principalmente com essas 2 figuras que eu amo de paixão. E vai ser um papo realmente, para quem é da música, vale a pena notar que a gente vai trazer muita coisa bacana. Mas sobre se mudou, hoje, principalmente depois de 20 anos, eu já falo, se você não entende a importância das redes sociais para um artista da música, nem vem trabalhar comigo. Porque eu não tenho mais paciência para os artistas que não entendem o quanto isso pode potencializar as músicas, os lançamentos, até mesmo a carreira deles. Porque antigamente os artistas subiam no palco, né? Vamos lá, um Caetano da vida, fazia o show dele, e ia embora, ele não tinha mais obrigação, a não ser atender a galera no camarim. Hoje o artista tem a obrigação de mostrar quem ele é. Porque o público, graças a Deus, o fã hoje, ele não consome mais a pessoa só pela música. Ele quer saber quem está por trás da música. Então, o meu critério hoje é... você não entende rede social? Então, nem vem, nem conversa comigo, porque eu tô legal. Essa é a realidade. Você é tipo a Suzana Vieira da música. Você não tem paciência para quem está começando. Gonçalves, isso porque eu não falei nenhum palavrão aqui ainda, entendeu? Mas eu sou exatamente essa, menina. Eu me identifico. Pedro, você que é um veterano, né? Tem mais de 30 anos de música, é isso? É verdade. Você viu a transformação realmente do LP, do vinil, dos CDs e hoje as plataformas de streams. Antigamente o poder estava muito na mão das rádios, das gravadoras. Hoje tem essas plataformas digitais. Quem é que manda realmente hoje no mercado da música? Boa tarde a todos. Quem manda o primeiro lugar no mercado da música é o artista. Se ele não faz o sucesso, a gente não consegue potencializar ele. Então não é rádio, não é TV. É você acertar a música e as pessoas consumirem ela. E a gente, como empresário, só potencializa sobre isso. Mas eu estava conversando em off, uma passagem bem interessante sobre essa transição da música. Em 2002, eu assumi a banda Calypso. Estou entregando minha idade, né? Então, em 2002, eu assumi a carreira da banda Calypso, uma banda começando do Norte. E praticamente o Brasil não conhecia, a banda do zero ali. Em 2003 eu resolvi gravar um CD, ou um DVD, na verdade, na época, um audiovisual. E nessa passagem, quando eu acabei de gravar esse audiovisual aqui em São Paulo com a banda Calypso, qual era a minha dúvida? Olha que louco. Minha dúvida era, eu ia lançar em VHS ou DVD. Porque... Alguém sabe o que é VHS aqui? Tem alguém mais 40 aí? Eu assistia Pokémon no VHS, cara. Então, olha que louco, minha dúvida era se eu lançaria em VHS ou em DVD que estava começando a aparecer. Como a banda Calypso era muito popular e, teoricamente, o poder aquisitivo daquela turma não tinha ainda, eu imaginava que não tinha ainda esse poder de estar comprando CD, DVD. Eu falei, cara, eu vou lançar em VHS. Estão faltando poucos dias, eu fui dar uma volta pela periferia e descobri que todo mundo já estava com o pirata do DVD. Eu falei, agora chegou a hora. Então, deixei por pouco ali, por um mês. Eu não lancei em VHS, lancei em DVD. Então, foi o primeiro insight ali sobre a era digital. Daí, ali começava a minha era. Mas hoje, se divide bastante. É real que hoje as plataformas de streaming comandam. Vou te falar uma realidade resumo disso que você falou. Qual era antigamente para a gente fazer uma televisão? Qual era o critério? Você tinha que ser top 50 da Crowley. 90% aqui não deve saber o que é Crowley, mas o que era Crowley? Crowley era a medida de quantidade de execuções musicais nas rádios.
Então, a Seria gente... o ECAD de hoje em dia? É isso? Não. Não. Hoje, eu vou te falar qual é a Crowley de hoje em dia, do novo mercado. Então, naquela época, a Crowley, se você estava no top 10 da Crowley, você podia passar um fax para a produção do Faustão e falar... Porra, tá forte. Olha só, eu estou no top 10 da Crowley, então aquilo te credenciava a fazer os programas nacionais, que na hora que você fazia um Faustão, no outro dia tua vida mudava, sua vida mudava. Seu telefone não parava de tocar, e aí o cachê subia de 50 para 100, etc. Com a transformação, né? Vindo aí Spotify, Apple, Deezer e etc., principalmente o YouTube também. Hoje a referência de sucesso para a gente é o quê? O top 50 do Spotify. É fato. Jamais eu deixo a TV do lado, mas ando paralelo com o YouTube. Jamais eu deixo a rádio do lado, mas ando paralelo com o Spotify, Deezer, Apple. Então, hoje se soma. Mas é óbvio a força das plataformas de streaming. Bom, a gente falou sobre então, o poder da música, o poder das redes sociais que acompanha também hoje a música. A gente não poderia não falar sobre imagem, né? Olha só o estilo. Por favor, levanta aí, vamos lá. Cara, dá uma levanta. voltinha aqui. Ó. Cara, demais, olha hein? só o estilo disso aqui, gente. Aí. Aí, coisa boa. É mistura de Barretos com Rock in Rio, né? O Ariel. Mistura de Barretos com Rock in Rio, Isso né? tem um probleminha. Você não esperava isso, amigo? Não esperava isso, mas isso tem um problema, eu me adiantando, boa tarde todo mundo. Isso tem um problema que eu sou assessor da Dulce Maria, pra quem não sabe, e a maioria das vezes quando eu tô acompanhando ela, a primeira coisa que me fala, você é o stylist? Eu falo, não. Mas acontece isso. Mas enfim, boa tarde todo mundo, um prazer estar aqui com vocês. Bom, amigo, a gente está falando sobre imagem e você cuida de uma parte importante do artista, que é a assessoria de imprensa. E o assessor de imprensa tem que estar alinhado sempre com a estratégia dos empresários do produtor musical. Isso muitas vezes acontece ou tem essa desconexão entre vocês, essas briguinhas entre vocês? Cara, muitas das Polêmico, vezes né? não acontece, mas eu sou a pessoa que faço a estratégia muitas das vezes. Eu me meto ali, eu faço questão de estar na reunião, eu faço questão de falar o que a gente está fazendo, para onde que a gente vai. Esses dias a gente teve um caso da Camila Frender, né? Que foi num podcast e ela contou sobre essa ida do podcast, que ela foi errado e ficou sabendo lá, e que a assessoria de imprensa dela mandou e ela pensou que era isso e tal. E eu ainda fiz um vídeo e falei, cara, mas a primeira coisa que eu vi ali é que o erro não é da Camila. O erro foi da assessoria de mandar isso para ela. Porque isso não deveria nem chegar até ela. Porque se a assessoria está alinhada com um posicionamento onde sabe onde ela tem que estar, com quem que ela deve estar, nem tudo que chega para a gente leva para o artista. A gente, enfim, eu trabalho hoje com Lecha, Pouca, Rebeca, TZ da Coronel. A gente tem milhares de coisas que chegam para todos. Às vezes chega uma demanda, a gente quer a Lecha e o TZ. A gente já fala, tem alguma coisa errada aqui, porque para onde vai a Lecha, não vai o TZ. Então, a gente não pode levar tudo para o artista. A gente tem um planejamento nosso de imprensa alinhado com empresários, alinhado com comercial. A gente faz, enfim, reuniões com toda a galera. E eu sou a pessoa que entra e falo, cara, tá tudo errado, para onde está indo? Isso aqui, Camila sabe que, enfim, a gente já trabalhou com muitos artistas juntos. Eu sou a pessoa que eu falo, é que isso aqui não está dando com isso aqui. E a gente direciona, porque no fim das contas, a assessoria de imprensa é a ponta do negócio onde tem que dar certo para ser comunicado. Essa semana mesmo a gente teve um empresário que falou, cara, pensei nesse evento tal para o nosso artista, conto muito com vocês. Eu falei para ele, se conta muito com a gente, primeiro tinha que perguntar para a gente se o evento funciona. Vamos voltar lá do começo? Porque se o sucesso do seu evento depende da assessoria de imprensa, a primeira pessoa a saber tem que ser a assessoria de imprensa, para te falar como que a gente vai fazer e se vai fazer. Então, na minha assessoria, eu me preocupo muito com o resultado. Então, por isso que, às vezes, eu prefiro perder o cliente do que passar o pano e falar, não, tá tudo certo, vamos para cima, e no final das contas não ter o resultado que ele espera. Vou te dar um exemplo. Olha, eu me meteram mais uma vez. O Ariel, ele me fez como essa pessoa que estou aqui em cima. Palestrante, enfim, ele que introduziu tudo isso. Todo mundo sabe que eu tive um problema público há muitos anos atrás, e eu decidi me calar. Eu não tinha nem força, nem estratégia, imagina, para mim mesmo, para chegar num lugar na imprensa e falar, não, gente, olha, a minha parte da história é essa. Só que um dia eu fui num podcast do Clemente, e ali eu falei tudo, porque eu achava que era um curso, eu não sabia que era um podcast.
E eu falei até mais do que eu deveria, enfim. Mas dali as pessoas passaram a me conhecer e me entenderam essa meio Suzana Vieira, meio Desi Gonçalves, que sai falando tudo. O Ariel viu esse podcast e eu estava vestida, juro por Deus, gente, com uma blusa do Bob Esponja, toda encurvada, parecendo não tinha postura nenhuma, com o cabelo todo horroroso, sem maquiagem nenhuma. E ele ficou horrorizado. Ele falou, como que você não fala? E quando você fala, fala desse jeito. Não adianta, Camila, não vai imprimir o que você quer passar para as pessoas. Desde então, eu gasto milhões com roupa, maquiagem e cabelo para estar aqui hoje e vocês falarem, uau, olha como é incrível. Mas tem uma curiosidade que isso tem de exemplo hoje, quem for ver os stories dela. Que ela fez stories bonitinha, falando, tô indo lá palestrar, tal, enfim. Antes, quando a gente estava no começo, nesse brand, fazendo o brand dela, teve uma vez que ela ia ter uma palestra, se eu não me engano, era com o Sebrae. E aí eu falei, tem que fazer o stories falando que você vai estar na palestra. Ela fez o stories enquanto ela arrumava, com um coque daqui, comendo uma marmita e falando, gente, e aí eu vou estar lá e não sei o que lá. Eu falei, Camila, não. Ela, mas é para os meus stories. Eu falei, não, amor, o Sebrae vai compartilhar, a pessoa que não te conhece vai ver no stories do Sebrae. Porque eu ainda marco, quem que é essa doida que vai dar palestra lá, que ela está comendo uma marmita, com 2 coquinhos na cabeça, com a maquiagem aqui. E hoje, enfim, tudo mudou. Por quê? Eu me meto em tudo, só que também é um ponto muito importante. No momento que você se mete em tudo e você opina em tudo, você tem que trazer resultado da opinião que você deu. Exato. E tá aqui o nosso resultado hoje. E o maior perigo... Bom trabalho. O maior perigo que eu acho é um detalhe que ela falou aí. O podcast é o perigo do perigo. Por quê? A TV, você sabe, é 3 minutos, pau. Aqui você mais ou menos sabe o tema, você vem com a cabeça pronta e tal. O podcast, 1h30. Depois de meia hora, você não sabe o que está sendo gravado. Você começa a bater papo com o cara. Exato. Aí daqui a pouco o cara começa a te instigar. E aí você tem tempo, aí você esquece que está ali gravado. Quando você vê, isso é um monte de bomba. O tal do podcast é perigoso. Camila, você foi responsável em lançar diversas carreiras, inclusive uma das maiores aqui do Brasil. Eu queria entender você, Camila, qual foi a maior ousadia como empresária que deu muito certo como estratégia, que você nem esperava aqui, mas deu? Olha, eu acho que ter pego o funk da maneira que eu peguei, né, numa época onde a gente não tinha, eu estava falando isso pro Pedro lá atrás, não tinha nem gravadora que quisesse a gente. Então, ou era o CD pirata, não tinha outra opção para divulgar a música. E a gente só circulava dentro das equipes de som de funk do Rio de Janeiro, então era a única oportunidade que tinha. Rádio não pegava, TV não pegava, nada acontecia. A partir do momento que eu passei pelo Sapão, que veio no momento de um funk que a gente fala que é melody, né, mais cantado, eu tô tranquilão, eu entendi que tinha uma abertura enorme de mercado para que a gente pudesse fazer coisas ousadas. Aí, quando eu fui trabalhar com o Naldo, a gente fez uma gravação de DVD, que essa época o funk nem fazia, imagina. A gente não tinha nem dinheiro para isso. Os cachês não passavam de 20 mil reais. Então, como alguém vai pensar em fazer um DVD numas casas dessas que só recebem, até recebem Tap for Fun, para quem não sabe, recebe na maioria das vezes artistas consagrados, artistas grandes, mas artistas do funk, eles sempre achavam que ia ter briga na plateia. Coisa que já não acontecia há muito tempo. Então, eu acho que a primeira foi a do Naldo, e a gente deu sold out. E depois veio o DVD da Anitta. Na sequência, eu entendi que aquilo dali era uau, como que ela consegue fazer isso? Eu tenho uma teoria, que é bom para quem é artista, empresário de artista, vai encher no amor, na dor ou no dinheiro. Nem que eu tenha que pagar. Quer receber quanto para ir lá para o show, para poder lotar a casa? Quando é o momento de virada do artista. Então, eu acho que a gente tem que ser ousado o suficiente em determinado momento, mas eu acredito que, para o funk, DVDs são coisas que pouquíssimos fizeram. Você vê a Ludmilla, ou o Nego do Borel, que, enfim, não está nem mais aqui. Em São Paulo tem muita gente, Ariel. Mas, na minha época, ninguém fazia. E eu fui fazendo a mesma fórmula do bolo. Foi o Naldo, foi a Anitta, foi o Kevin e o Cris. E todos esses momentos foram ponto de virada, porque o funk não tem uma estrutura enorme de show. Hoje até tem, mas naquela época não tinha. Então era a única forma de eu mostrar que os meus artistas eram versáteis ao ponto de gravar um DVD de 1h30 com toda aquela estrutura que o sertanejo sempre fez. Foi meio que um copia e cola, mas muito ousado, porque o sertanejo é de estrutura de cachê completamente diferente do funk. Então, eu acredito que tenha sido isso, ter implementado os DVDs que eram feitos. Olha só, ele fez um em 2002 com o Calypso. Pô, em 2002, eu estava começando a trabalhar no funk, e a gente nem sonhava em fazer um DVD. E ele já estava fazendo com o Calypso, que é uma banda totalmente popular, e estava rolando do mesmo jeito. Então, eu acho que o momento mais ousado foi esse. Coisa boa. Falando sobre ousadia, Pedro, a gente viu a transformação da música durante todos esses 30 anos, você principalmente viu. Onde a música vai parar? Qual o futuro da música? Além da inteligência artificial, que eu acredito que vem para
tomar hoje, umas na coisas. verdade, o que me incomoda mais na música é o quanto ela é volátil. O quanto ela aparece e desaparece. O quanto, como era, né, um pouco mais para trás. Vocês faziam um trabalho, um ano, você gravava um DVD ou um CD de um ano, e aquilo ali você consumia durante um ano. Hoje é muito volátil, então isso me preocupa muito. As pessoas gravam muito hoje a música, ela não grava porque é aquilo que ela gosta. Ela grava para o consumo. Você hoje, tem um lado interessante hoje sobre a música. Antigamente, os compositores eram o quê? O cara ia para a beira da praia, às vezes fumava um baseado, ou ia para um lugar que gosta, uma fazenda, e inspiração e tal. Hoje a indústria da música, até para composição, ela é camp. Você chega, pega um local, chama 5 compositores top 10 do Brasil e grava. Então hoje, o que me preocupa muito não é o fator a música, é o fator a qualidade da música. Com a diminuição da qualidade da música, um dos fatores quando a gente passou, quando veio o tema sobre o digital, o que é o digital? O que é o digital para vocês? O que foi o digital para vocês? Você sabe o que é o digital em todas as características dele? Da música, do comercial, de tudo? O digital é o instantâneo. Vocês já pensaram nisso? Você pega um aplicativo, você instantaneamente pede um lanche, ele chega. Eu quero falar com ela, instantaneamente eu chego no WhatsApp, ela atende. Então, a música hoje, você imaginou, todo mundo aqui para escutar música, como é que fazia? Ninguém ia escutar, a não ser que você trouxesse um rádio e ligasse aqui. Hoje todo mundo tem a música que quiser na mão, então é o instantâneo. Esse fator instantâneo fez com que as pessoas gravassem muito mais, pensando no lado comercial, e não no lado daquilo que ele gosta, sobre a obra, sobre ser legal, sobre ser bonito. E 90% das vezes copiando quem acertou. Então isso me preocupa sobre o futuro da música, que hoje é muito mais uma cópia de quem acertou do que por inspiração, ou você simplesmente, se você se inspirar em outra pessoa, tudo bem, faz parte, todo mundo tem uma referência. Mas copiar quem acertou, então vira a cópia da cópia da cópia pelo número. Nós temos um problema hoje sério que chama-se ranking. Então você abre o Spotify ou qualquer outro ranking, olha para ele e fala, caraca, esse cara acertou. Está com 2 músicas no top 10, o que é que ele está gravando? Exato. Então, eu não fui atrás de falar a minha verdade musical. Eu fui atrás da verdade musical de outra pessoa. Isso é que me incomoda nessa transição musical. Estamos vivendo uma fase de nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente. Ariel, a gente estava aqui falando de diversas carreiras de sucesso e muitas pessoas que passaram aqui no palco, eu sempre perguntei em como começaram a carreira de sucesso nas diversas áreas. E eu vi uma história ousada sua, que você começou sendo dono do fã-clube da Dulce Maria e hoje é um assessor de imprensa dela. Como é que foi isso? Que safado, eu não sabia. Até parece, né, Camila? Não, se eu for contar essa história, vão horas aqui, mas basicamente foi isso. Eu era um fã, eu tinha um fã-clube, e eu não concordava com várias coisas que estavam acontecendo ali. Prepotente, né, um menino de Minas Gerais, optando na carreira de uma cantora mexicana com milhões de dinheiro envolvido, Universal Music. Só que eu não concordava com várias coisas e eu acredito não, tenho certeza que hoje eu trabalho com ela, que várias coisas das que eu falava tinha algum sentido ali, ela foi olhando ali de outra forma, sei lá, às vezes ela chegava. E era muito engraçado, teve uma vez que ela veio pro Brasil na Record, que ela ia cantar uma música na novela Rebelde, e aí tinha um monte de fã assim, aí ela falou, eu vou cantar, acho que Ingênua, em português, o que vocês acham? Aí todos os fãs, né? Ai, que linda! E só ecoou minha voz assim, não, né? Aí ela, por que não? Eu falei, cara, Ingênua em português não está nem disponível nas plataformas, acho que naquela época não tinha Spotify. Eu falo, não é o seu single, eu sei que é o 4º single do álbum, mas é uma música mais conhecida, é Inevitável, você vai estar num programa de grande audiência da Record, você tinha que cantar ou seu single Inevitável, ou o nome do álbum estrangeiro, que nunca foi single, e não tem sentido. Aí ficava me olhando assim, todo mundo caladinho. Então, eu sempre fui um pouco atrevido demais e sempre
coloquei ali o que eu achava, independente do que estava acontecendo, porque eu fui muito fã de artistas. Eu era fã de Calypso, eu fui fã de Calypso ali quando eu tinha uns 15 anos, 20 anos. Pela bota, você é fã de outro produto meu. Até hoje. Eu sou empresário de César Menotti Fabiano há 16 anos. Como mineiro e pela bota, você deve gostar também. Então, eu sempre fui muito fã e eu sempre olhava aquilo ali de uma forma que estava faltando alguma coisa, estava direcionando para o lugar errado. Teve uma vez que a gente se encontrou no aeroporto, ela, lancei o álbum, eu falei, eu vi, e com o single de tal pessoa. Eu falei, horrível. Ela falou, por quê? Bom, isso eu posso falar de Se Tu Supieras. Ela falou assim, mas me falaram que é sertanejo. Eu falei, um forrozão horroroso, tem nada a ver. Não... E aí colocaram você para ir para... Então eu sempre fui opinando. Mas, óbvio, eu busquei conhecimento, eu não opinava por opinar. E é isso que eu falo para alguns fãs dela, que hoje com certeza estão aqui. Eu falo, você tem que saber o que você pergunta para a pessoa que você pergunta, para você ter a resposta que você espera. Não adianta você ir brigar com, sei lá, com a gravadora, porque ela não sai na capa de revista. Não adianta você brigar com a assessoria, porque ela não está em playlist. E eu sabia para quem que eu brigava. Quando o clipe dela não estava na televisão, eu ia lá na Universal e falava, oi, querido, por que o clipe não está? Falava, porque a MTV não deu. Ia lá na MTV e falar, oi, querido, por que o clipe não está? Então, quando faltava capa, eu ia na assessoria de imprensa. Então, é sobre isso. Eu estudei muito. Naquele momento, eu não tinha... eu era de Uberlândia, Minas Gerais, não tinha nenhuma condição financeira para estudar. Fui para o México a convite de uma agência de lá. E comecei a estudar através de podcast, naquela época não tinha podcast, mas tinha muita entrevista. Eu gosto muito de aprender na fala das pessoas que eu admiro. Então, eu buscava muito entrevistas sobre negócios, sobre assessoria de imprensa. Eu buscava entender o mercado da música. Eu entendia o porquê que... Quando dava merda na carreira de um artista, eu queria entender qual foi o erro, qual foi o problema. Isso já me ajudou muito de não usar a estratégia que às vezes chega na mesa e fala, cara, tal artista fez isso, não deu bom, então não vamos fazer. Sei lá, coisa simples. Uma vez um artista chegou e falou, porque a identidade do meu single eu quero toda preto e branco, porque eu quero uma coisa mais nostálgica. Eu falei, amor, vai flopar tudo, foto preto e branco no Instagram? Peguei do outro artista e falei, aqui, flopou tudo a identidade dela, toda preto e branco. Você quer ser nostálgico, mas ninguém vai ver sua nostalgia. E eu falo assim, gente, não fala. Fala mesmo. Aí, enfim, essas experiências me levou a um lugar que hoje eu tenho um lugar de confiança com ela. Um lugar de confiança, até porque eu já atendo outros artistas do Brasil também. E aquele mesmo papo que eu trouxe do começo. Sempre trazendo resultado. Sempre, por exemplo, lá atrás eu falei para ela, cara, o feat com essa cantora aqui do Brasil não dá bom, tá errado. Aí eu fui e fechei um com a Marília Mendonça, fechei com o Kevin e o Chris. Na hora que eu falei, cara, essas capas aqui não dá, não tem relevância nenhuma. Fui e coloquei ela como a primeira mexicana capa da Rolling Stones. Aí é tipo assim, óbvio que pro artista não é legal ele escutar esse tipo de coisa. Porque ele fala, cara, só tá me xoxando, né? Só que quando você chega com o resultado e ele entende, cara, me falou que isso aqui tá ruim para eu chegar em outro nível, porque se eu fizer isso aqui dessa forma, eu tenho possibilidade de chegar aqui. Ele vai confiando no que você fala, ele vai vendo credibilidade no que você fala, e muitas das vezes é tipo, agora só volta com o resultado, vou confiar em você. Infelizmente, nosso papo está acabando aqui. Eu queria fazer só uma última pergunta para você, Camila. Inclusive, eu fiquei sabendo que você já cantou em diversos funk, né? Que a gente tem umas participaçõezinhas suas, apresentadora. Não tem? Mentira, óbvio que não. Fala a verdade, a gente sabe. Não, antes de eu começar a trabalhar como empresária, eu fui casada com o Denis DJ, e ele é produtor musical. Sim. E ele estava fazendo uma música do Bonde do Tigrão. Juliana, foi você, Juliana? Não é possível. Estava fazendo uma música do Bonde do Tigrão. E aí a gente precisava de uma mulher, uma voz feminina. Eu estava ali, ele foi e falou, canta. Eu falei, não sei cantar. Ele me deu uma cerveja. Eu falei, talvez, outra, talvez. Na terceira já estava. Você pode dar uma palhinha pra gente dessa participação? Vamos lá. Não tem como, gente. É aquela música do Bonde. Tem uma cerveja aí? Tiver, eu te uso e você me usa, então tira a minha blusa, sabe? Alguém sabe dessa blusa? Tira a minha blusa. É essa. Uma cerveja ela canta, duas ela rebola. Não, mentira. Vocês imaginam que é ela que canta isso? Inclusive a palestra pediram para acabar com um pocket show seu, né? Podia. É a minha única música de sucesso, gente. Eu não tenho outra, então não dá, não posso fazer isso. Ou eu compro meu álbum e aí eu volto aqui. Mas, a última pergunta mesmo pra gente acabar. Eu sou do mundo audiovisual, sou diretor e sou ator. E no mundo audiovisual a gente precisa muito da música, que a trilha sonora completa muito as nossas cenas, né? A emoção carrega.
A música precisa do audiovisual, como o audiovisual precisa da música? Sem sombra de dúvidas. Antigamente também, uma das coisas que a gente mais buscava é ter as nossas músicas em trilhas de novela. A partir do momento que entrava ali, já ajudava pra caramba na rádio, ajudava pra gente fazer programa de TV. Então, pra gente é fundamental. Concorda, Pedro? Não, eu tenho uma passagem interessante sobre isso. Eu tive um dos meus artistas também, foi o Mano Walter, que era forró. Durante 10 anos fui empresário também. E aí, sobre o audiovisual. Olha só, o que é performance. Eu gravei um DVD aqui em São Paulo, no Vibra, 12 músicas, participação. Cláudio Leite, César Menotti Fabiano, Jorge Mateus, Gustavo Mioto, Maiara Maraíza. Chamei todos, participou. Eu tinha certeza que a música, eram 2 músicas que tinham lá para ser música de trabalho, a música do pitching. Falei, cara, essa música e essa música. Entra a Cláudia Leite, faz uma participação incrível no palco, uma entrega incrível. Quando eu fui fazer a primeira audição lá do DVD, que eu olhei o audiovisual, a diferença, a performance dela no palco, falei, cara, não tenho dúvida, esquece, não é só a música, é a presença, a performance, ou seja, o audiovisual naquela hora me definiu qual era a música do pitch. E eu troquei e a música foi sucesso. Top 50 do Spotify. E hoje a gente tem um Ótimo. exemplo da Ludmilla, né, que começou todo esse fenômeno do Numanice com audiovisual. Fazendo audiovisual. Mas eu acredito que o artista hoje, que era até que o Pedro estava falando, o artista hoje ele está muito em busca do hit. E eu acredito que tem música para ser hit, tem música para conexão com um fã, tem música que é para comercial, hype, né? Tem música do hype, tem música que é para, por exemplo, eu moro lá fora e eu já vi, mas enfim, vocês também podem ver, falei isso aleatoriamente, mas é que eu vejo muita série sobre tudo, enfim, eu vejo sobre tudo. E eu já vi 2 séries que tinha música de Anitta como tema, no meio da série, músicas que brasileiro falou, flopou, e que pra ela foi tipo, cara, é só uma música que eu tenho que fazer em inglês, essa música vai ser pra essa série, vão me pagar 300 milhões de reais, que era o preço que me daria um hit no Brasil, eu vou fazer pra essa série. Então, música não necessariamente é feita pra ser hit, tem gente que faz pra, enfim, audiovisual, tem novela, tem hits que vêm de novela, então acho que o artista também sair dessa caixinha de que precisa do hit. Só para concluir, o último segundo, essa última pergunta, pessoal, eu só queria fazer. Hoje eu vejo muito o mercado da música esperando o hit, igual você falou, e muito depende do algoritmo, ou do meme, ou da dancinha. E é difícil um produtor musical que trabalhou durante tantos anos com música de qualidade. Você não vai pensar espero que saia a dancinha, que viralize a dancinha, ou viralize o meme. Como é que você vê isso? Cara, a gente fica refém do mercado. Então a gente pensa na qualidade, mas não tem jeito. É como a Camila falou, tem que se atualizar, tem que ir atrás das redes sociais, tem que ir atrás do TikTok, sabe, das playlists do Spotify, fazer parcerias, não tem jeito. A gente tem que se modernizar, porque se a gente for só no romantismo, não vai. É como ela falou, no romantismo a gente não estava nem aqui, estava quebrado. Então, cara, tomara que venha a dancinha. É a boa música. Eu ainda uso bastante a TV, eu acho que a TV tem seu valor principalmente no interior. Tá? O entretenimento no interior é bem menor, então se assiste muita TV, muita rádio, mas, cara, não tem jeito, é um caminho sem volta, o digital, a rede social, a dancinha, você ali pega um pouco de cada. Obviamente, eu não vou pegar o César Menotti Fabiano, um artista sertanejo consolidado, colocar a dancinha, mas se dançar para mim tá ótimo, vem cá, se ajudar no meu hype, esquece, para mim tá ótimo, vou investir em outro caminho, mas tudo é um somatório, cara, nada se despreza, e o caminho digital e rede social é um caminho sem volta e veio para ajudar. Por quê? Imagina que antigamente você só tinha TV. Quantos artistas tinham voz na TV? Quase nenhum. E hoje, isso aqui deu voz para todo mundo. Quantas pessoas que saíram disso aqui, de um meme, e aí vira cantor e hoje está estourado aí. Então, isso aqui democratizou a música, a verdade é essa. E tem mais também, gente, não precisa fazer só a dancinha. Você pode pegar uma música dele, você vai criar alguma coisa para o TikTok que vire trend, e não precisa ser só a dancinha. Tem um monte de casais que fazem trend, que são músicas mais românticas. Mas, óbvio, as músicas que acho que estão mais dentro do meu guarda-chuva, para dançar, que tem coreografia, vamos fazer também. Mas eu nunca faço só uma opção não, tá, gente? Para uma mesma música que pode ser rebolar até o chão, vai ter a dancinha, vai ter uma outra trend, eu vou tentando várias coisas. Mas eu vou deixar de usar a plataforma de jeito nenhum. Ainda monetiza. E eu acho que o artista não... Eu acho que, enfim, o hit pode vir com dancinha, e eu acho que
O que acontece hoje é que o artista quer trabalhar a música 1 ou 2 semanas e depois quer aposentar a música, né? Tipo, vamos pro próximo porque essa aqui não funciona. Desistir já dela, né? Exato. E eu tenho, por exemplo, a artista Lari, que, enfim, vocês devem conhecer a música dela. Hoje eu acordei com o pé direito, decidi agradecer. Ela posta o corte dessa música e de outras dela 300 mil vezes o mesmo corte. E você entra, um hitou e tá com 2 milhões, outro tá com 3, outro tá com 1.000. Outro... Cara, eu tenho um exemplo perfeito em cima do que você falou. Eu fui empresário de 7 anos da banda Calypso, depois fui empresário de 2 anos da Joel, uma carreira solo. Há 8 anos atrás eu gravei um DVD aqui em São Paulo, o primeiro DVD da Joel, uma carreira solo. E gravei uma música. Agora vai ser o exemplo perfeito disso aí que você falou. Gravei uma música 8 anos atrás. E essa música não foi, simplesmente não foi. 2 anos atrás, esse tal de TikTok, o que é que me aparece? E aí todo mundo sabe essa música que eu vou falar aqui. Todo mundo, se não dançou, o filho dançou, o vizinho dançou. Aí lá vem no TikTok, eu vou tomar um tacacá, de boa. Cara, ressuscitou a Joelma, uma música de 8 anos atrás, apareceu 2 anos atrás, reposicionou a Joelma, do nada apareceu porque alguém fez uma brincadeira no TikTok, e aí um cara do funk entrou também, brincou com a música, brincou, a música virou novamente, foi para a cabeça novamente e reposicionou a Joelma no mercado. Olha que louco a força da rede social sem nenhum trabalho. Detalhe, apenas um cara de criação orgânico brincou com a música, de uma música gravada 8 anos atrás, que na época não foi, e foi agora e reposicionou o artista por causa do pose do rodo. Vamos combinar. Pose do rodo, TikTok. Mas foi ele que levantou essa bola, e é isso mesmo. Ela fez até um comercial incrível do Guaraná. Isso, né, cara? Ela fez até um comercial do Guaraná com essa música, não fez? Fez tudo com essa música, né? Pagou todas as contas. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Gente, uma salva de palmas aqui, pessoal. Obrigado, Camila. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ariel. Vocês foram demais, viu?